Graça, evangelho genuíno versus religiosidade, no sentido negativo da palavra. É sobre isso que nós vamos falar hoje, junto com meu amigo pastor Wellington e o professor Vinícius. Uma ótima noite para todos vocês. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos nós. E o pastor Wellington, se quiser, já pode enviar aqui a solicitação. O professor Vinícius também, deixa eu localizá-los aqui. Enquanto isso, gente, o professor Vinícius entrou. Meu amigo, meu irmão, pode enviar aqui a solicitação, por gentileza, para vocês já entrarem aqui, se apresentarem. Boa noite para quem está ao vivo conosco. E eu tenho certeza que será mais uma live esclarecedora. Eu vou fazer perguntas para esses dois amigos que possuem um ótimo conteúdo, um excelente repertório, que têm pregado o Evangelho como ele é. Está aqui o professor Vinícius. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, hein? Para você que está aqui ao vivo conosco. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. A paz, tranquilo? Graças a Deus. Graça e paz, meu amigo. Muito feliz por você aqui. Mais uma vez, né? Mais uma live juntos. E junto com o nosso irmão Wellington, né? Que da outra vez nós falamos sobre o dízimo, né? Foi. E foi esse trio aí. Foi uma live muito proveitosa, muito boa também. O feedback daquela live lá foi muito bom, muito bom. O Wellington, já aceitei também. Tá entrando aí. Boa noite a todos. Gente, vamos... Fala, meu irmão. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Poxa, que bom. Muito bem. Melhor agora com vocês aqui. Melhor agora. Tenho que bom ter certeza vocês aí com a gente. Muito bom, muito bom. Bem, peço às pessoas que estão aqui, que se interessam por esse tema, evangelho genuíno, amor, moderação. Opa, estava carregando aqui, deu uma travada, né? Amor com moderação, né? Vamos falar aqui da graça de uma forma equilibrada. Essa é uma das coisas que eu quero abordar com vocês aqui, que eu queria que vocês falassem, né? A moderação desse ensinamento, né? Porque de um lado a gente tem legalismo e do outro lado liberalismo. Então é muito importante falarmos da graça de forma correta e moderada, né? Bem, quem puder, compartilhe aí, curta, marque as pessoas, você que nos segue, você que segue o professor Vinícius, o pastor Wellington. Vamos marcar aí o máximo de pessoas, clicar nesse aviãozinho, nessa setinha e mandar aí para o máximo de pessoas, de amigos, para entrarem aqui e ouvirem falar de assuntos tão importantes e participar de uma live que vai agregar muito, que vai libertar, que vai esclarecer, que vai ajudar, que vai fortalecer. Professor Vinícius, fica à vontade aí para dar suas considerações iniciais. Boa noite ao meu amigo pastor Wellington, pastor Marcelo. Obrigado pela honra estar aqui junto com vocês. E eu creio que essa noite é uma noite de grande expectativa, que a gente vai caminhar no conhecimento saudável das Escrituras. E que a gente muito fala, né, sobre um equilíbrio. Não vai tender nem muito para um lado, nem muito para o outro, nem muito para o liberalismo, que está tudo liberado, e nem muito para a lei, que eu tenho que fazer para alcançar algo de Deus. E eu creio que vai ser uma noite poderosa. Isso é muito importante. Fala um pouquinho de você. Quem é você? Então, para quem não te conhece ainda aí. Para quem não me conhece, prazer, Vinícius. Eu congrego na Igreja Nova Vida Família da Fé, em Jacarepaguá. E eu procurei me especializar nessa parte de ensino teológico, para que as pessoas venham a crer de forma correta. E aí eu busquei uma pós-graduação na área de teologia,
já fiz alguma especialização em fim dos tempos e agora estou buscando mais sobre a história da igreja, a história do cristianismo, e Deus tem falado poderosamente, assim como Ele tem falado de 2000 anos para cá, desde a vinda do Senhor Jesus. Muito bom. Wellington, fica à vontade para também dar suas considerações iniciais e se apresentar aí. Boa noite, meus irmãos. O Marcelo já denominou a gente como parceiro de live, né? E isso é maravilhoso, porque a gente dividir a tela aí com pessoas que têm tanto conhecimento, professor Vinícius, que sempre está agregando aí no nosso ensino, naquilo que nós estamos aprendendo e naquilo que nós estamos ensinando. Uma coisa que eu aprendi já há algum tempo é que quando nós aprendemos algo, nós devemos colocar logo em prática e repassar para outras pessoas. Quando nós repassamos para outras pessoas, quando repassamos aquilo que nós aprendemos, quando nós transbordamos na vida de outras pessoas, nós aprendemos ainda mais. Então, aquilo ali fica memorizado. Então, eu acredito que isso está acontecendo com você, né, Marcelo, também, porque a gente veio de uma certa linha de pensamentos, de verdades absolutas, nós não queríamos buscar outras verdades, e até que o Senhor Jesus nos mostrou que a palavra dele é para ser mergulhada, a palavra dele é para a gente cavar, para a gente buscar mais conhecimento, e tanta coisa nova que a gente tem conhecido, que a gente tem aprendido, e não é que a gente está descobrindo, não, nós estamos recebendo a revelação, porque são coisas que já existiam há muitos anos, que já estão aí antes da fundação do mundo, e nós agora estamos aprendendo. E quando nós aprendemos, nós queremos também repassar. E é esse o objetivo que nós estamos aqui nessa live, aceitamos o convite com muita alegria, sabendo que nós podemos ajudar outras pessoas a entenderem essa diferença da graça contra a religiosidade tóxica, né? A religiosidade no sentido negativo, que aí durante a live a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa diferença entre religiosidade e a religião verdadeira. Vamos falar mais sobre esse assunto. É isso aí. Se apresente aí para quem não te conhece, acho que a maioria conhece. Eu sou aquele que foi ensinado a servir, a ser servo, e no meio do caminho o Pai nos mostrou que nós somos filhos. E aí, uma vez que nós somos filhos, nós também temos prazer em servir. E temos o prazer de servir ao Pai, servir pessoas. Isso nós já fazemos há 20 anos, ajudando pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Tínhamos algumas coisas que nós sabemos que boa parte daquilo que nós aprendemos e ensinávamos tinha algumas divergências, mas sempre fomos sinceros. Quem nos acompanha há muito tempo, há mais tempo, a gente está aí nessa caminhada há mais de 20 anos, quem nos acompanha sabe que a gente sempre foi sincero. Eu nunca preguei aquilo que eu não acredito. E aí estou como pastor agora, aqui no Templo da Salvação em São José do Rio Preto, com o maior prazer, ajudando outras vidas, ajudando outras pessoas. Temos também a nossa igreja online, onde as pessoas que em várias partes do Brasil e às vezes até de fora do país nos acompanham, pessoas que têm recebido essa mensagem do Evangelho, não por nós mesmos, nós somos apenas o mensageiro. O Espírito Santo é quem vem conduzindo, quem vem trabalhando, e assim como ele nos ajudou, assim como ele fez com que nós viéssemos a crescer, estamos crescendo em conhecimento, que outras pessoas também possam crescer. Excelente, meu irmão, excelente. Bem, vamos então, para quem não nos conhece também, faço das palavras do Wellington as minhas. Exatamente a mesma coisa. Não tenho nada a acrescentar, a não ser que estamos aqui em Vitória, plantando recentemente uma igreja que tenho certeza que veio de Deus, onde nós ficamos aí durante um ano mergulhando no Evangelho, na palavra, e nos preparando, estudando para que essa igreja plantada fosse saudável, cristocêntrica, firmada realmente no Evangelho genuíno, que pregasse a graça
e que fosse realmente uma família, né? Que é o que eu tenho visto que também acontece aí, né, Wellington? Uma Sim, sim. família, uma igreja amorosa, uma palavra que define é aquela que diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Uma igreja poderosa, de amor, uma igreja amorosa e de moderação, desde a mensagem até a sua organização, né? E aqui estamos em Vitória, uma família está se formando e também pessoas de várias partes do Brasil e até de outros países têm estado conosco, porque elas estão à procura, algumas estão à procura de uma igreja saudável, cristocêntrica para congregar, e enquanto não acharam, por alguma razão, elas estão participando do Templo da Salvação, participando do Vida de Filho, que é o nome aqui da igreja que plantamos, e tem sido maravilhoso isso, né? As pessoas as pessoas que participam de longe, elas recebem, elas interagem, recebem acompanhamento, recebem atendimento pastoral, e elas está bem claro para elas o seguinte: se elas encontrarem presencialmente, podem nos comunicar e seguir ali a sua caminhada cristã de forma presencial. Se elas, mesmo encontrando, quiserem caminhar conosco, tá tudo bem também, porque o amor e toda a forma que nós estamos trabalhando, tanto o Tempo da Salvação como Vida de Filho, tem permitido a pessoa se relacionar, servir, aprender, amar, ser amado, confrontar, ser confrontado, mesmo à distância. Então, a pessoa está conseguindo ser igreja mesmo à distância. Eu falo isso porque tem gente até de outro país. Tem uma senhora da Itália, por exemplo, que ela lá realmente não encontrou e já procurou bastante, por enquanto. Então, tem congregado conosco. Bem, feita essa apresentação, eu quero perguntar a vocês o seguinte. Vou começar pelo professor Vinícius aí. Na sua caminhada cristã, essa é a primeira pergunta aqui, o Vinícius, da live. Você já se deparou com o Evangelho de forma genuína logo no início? Ou com a mensagem da graça? Ou você aprendeu de uma outra maneira e depois de um certo tempo foi que você aprendeu, digamos que de uma forma mais pura, ou como ele é? Por que eu estou te perguntando isso? E eu vou perguntar isso para todos que nós convidarmos. Porque é uma espécie de segunda conversão que aconteceu comigo. Então a gente fica assim, abobalhado, a gente vibra e a gente quer passar para as pessoas aquele recém-convertido, né? O que aconteceu comigo há 20 anos atrás voltou a acontecer há um ano e pouquinho de uma forma até mais intensa, porque a liberdade do amor, a paz, enfim, todo o entendimento da graça mudou demais a nossa mente, nos aperfeiçoou, nos melhorou. Então, a gente está vivendo isso aí. Isso aconteceu contigo também, ou você já no início conheceu a mensagem da graça? Então, o meu início na caminhada, na jornada cristã, começou conhecendo o evangelho deturpado. Até fazia algum sentido. Estou te ouvindo, mas vou comer um ovinho aqui. Tá ótimo. Fazia até algum sentido, era razoável, tinha algumas ideias lógicas e eu achava que estava no caminho certo. E fui levado por muito tempo por aquela doutrina, a doutrina neopentecostal que chama, né? E eu sempre aprendi que eu tinha que fazer algo para alcançar o favor de Deus. Eu tinha que fazer uma oferta, eu tinha que fazer um sacrifício, eu tinha que participar de uma campanha para poder ter algo que eu pudesse merecer. E depois a gente vai vendo algumas coisas e vai lendo a Bíblia. Por incrível que pareça, eu comecei a ler a Bíblia e não fui Vinícius, Oi. Desculpa, irmão, desculpa. Só falando aqui, deixa eu fixar. Rosângela, ela disse assim: a igreja somos nós, não apenas o templo. É bom para nós alimentar o espírito. Na verdade, nós somos o templo, né?
aonde o Espírito Santo habita. Igreja são pessoas reunidas. Como eu disse, amando, sendo amado, confrontando, sendo confrontada, servindo, sendo servido, ensinando e aprendendo, corrigindo e sendo corrigida, se relacionando, calor humano. Igrejas são... Cada um é templo. Quando os templos se reúnem, formam uma igreja. Igreja não é o espaço geográfico, não são paredes, né? Porque ela colocou que a igreja somos nós, não apenas o templo. E é bom a gente fazer essa separação. Individualmente, somos um templo do Espírito Santo, mas não somos igreja sozinho. Somos igreja quando nos reunimos com outras pessoas, né? Igreja é um corpo, né? Quando o corpo não dá para ser corpo sozinho. Minha mão não pode ser corpo sozinha, ela é apenas um membro. Meu pé não é corpo sozinho, é apenas um membro. Mas quando junta aí o Marcelo, que é o pé, eu que sou a mão, vamos dizer que o Vinícius seja aí o braço, nós juntamos tudo e formamos um corpo. Então, a importância de termos igreja, sim. Perfeito. Só para não deixar passar, senão o comentário ia acabar desaparecendo aqui. Continua, meu irmão, desculpa, tá? Só para completar um pouco essa irmã, a Rosângela, nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Foi o que o pastor Wellington falou aí. E eu não tenho função nenhuma se eu estiver fora do corpo. Eu vou ser um membro morto. Crescemos juntos, né? Crescemos juntos, exatamente. Então, eu recebi esse evangelho de uma meritocracia, que eu tinha que fazer algo para alcançar aquilo que Deus prometia. Eu não entendia o que Cristo já tinha feito. E a partir de ler o que a Bíblia dizia, principalmente Efésios, Romanos, Hebreus, nós somos confrontados. Caramba, será que é isso mesmo? Eu tenho que fazer desse modo mas Cristo já não fez? No reino do Espírito já não está disponível tudo isso e eu acesso por meio da fé? Será que eu tenho que dar algo meu para eu poder ter acesso a essa fé para conquistar algo de Deus? E eu fui confrontado com isso por muito tempo. E aí, quando a gente confronta esse ensino com as escrituras, a gente vê que não bate. E a gente começa a ver um evangelho sendo descortinado. A gente começa a ver uma realidade que é a realidade bíblica. Que não está atrelado simplesmente a uma igreja, a uma doutrina, mas eu estou falando da palavra de Deus. Eu não estou inventando moda. Não estou criando uma nova teologia, não. Aí eu comecei a ouvir uma palavra sadia, principalmente, que abriu meus olhos primeiro, foi a minha esposa, a Fabi. Ela começou a enxergar primeiro o evangelho, e eu ali muito ainda preso ao sistema passado ali. Eu queria não ver aquilo que ela já estava vendo, entende? Eu queria não ver aquela realidade que ela já estava enxergando. De um evangelho puro, descontaminado, sem maiores pretensões, uma palavra genuína. Até que um dia, e eu conto essa experiência, eu estava no trabalho e eu fui ali, naquele momento, me converti novamente. Eu fui persuadido pela palavra de Deus. E ali fichas foram caindo e no mesmo instante eu liguei para ela e falei assim, olha, você tinha razão. A gente tem que aprender esse evangelho. Aí eu me permiti a desconstruir tudo que eu achava que sabia e fazer um novo edifício a partir do zero. Perfeito. Para eu entrar aqui na segunda pergunta, você quer complementar algo, pastor Wellington? Acredito que a nossa história, né, só muda aí os personagens e algumas coisas que nós vivemos, né? Mas com relação ao ensino, com relação ao que nós aprendemos, ao que nós vivemos, é bem semelhante. E às vezes não, durante anos nós ensinamos aquilo que a gente acreditava. Eu sempre faço questão de frisar isso, que nós pregávamos o que acreditávamos. Sim. E eu pregava com toda a força, acreditava naquilo que eu estava pregando. Porém, quando a gente se deparou, quando o Vinícius falou aí dessa segunda conversão, que realmente foi uma segunda conversão,
Eu fui criado no Evangelho, eu fui criado no neopentecostalismo. E quando eu me deparei com essa segunda conversão, de entender que Cristo já fez o que tinha que ser feito, de entender que nossas obras não nos fariam merecedores de alcançar alguma coisa, aquilo ali foi para mim, foi mexendo comigo de tal forma, porque eu acreditava tanto naquela verdade absoluta, que eu pensei que eu ia ficar maluco. Eu pensei que eu ia ficar louco. Por quê? É diferente de uma pessoa que somente está ali vivendo aquilo e ouvindo e fazendo o que falam. Agora, eu não somente ouvia e fazia, mas como ensinava os outros a fazer e acreditava. E eu começava a pensar, meu Deus, e tudo aquilo que eu ensinei durante a vida inteira? E tudo isso, todas as verdades que eu aprendi durante uma vida inteira, eu acreditando que era uma verdade, sempre acreditando, sempre pregando com toda a força, com aquela fé aguerrida, acreditando que era verdade, e de repente um balde de água fria jogado na minha suposta fé. Por que eu digo suposta fé? Porque a nossa fé era naquilo que nós fazíamos. A nossa fé era nas nossas obras, a nossa fé era nas nossas orações, nos nossos votos, nas nossas ofertas, nos nossos muitos jejuns. A gente acreditava que tinha que fazer muito para poder alcançar a Deus. A religiosidade leva as pessoas a acreditarem nisso. Então, no momento em que eu entendi, que eu comecei a entender, comecei a ouvir outros pregadores e comecei a me aprofundar na verdade da palavra e entendi que eu não precisava fazer tudo aquilo para alcançar a Deus. Hoje, eu entendo que eu devo continuar fazendo tudo o que eu fazia agora, claro, como você falou, com toda a moderação, com equilíbrio, sabendo o que eu estou fazendo, mas hoje eu faço por gratidão, hoje eu faço pela caminhada que eu estou com Cristo. Uma coisa é a porta, nós entramos pela porta que é o Senhor Jesus, que é a estreita, a porta é estreita. Só que quando a gente fala de entrar pela porta, que é receber a Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa recebeu Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador, creu no seu coração, como diz lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, acabou, ela está salva. Porém, existe uma trilha, existe um caminho, e o caminho também é Cristo. Só que nesse caminho que nós vamos trilhando, o caminho é apertado, a porta é estreita, lembra? E o caminho é apertado. E quando a gente começa a trilhar esse caminho apertado, é claro que a gente vai ter que renunciar coisas, a gente vai ter que deixar o pecado, a gente vai ter que deixar as nossas próprias vontades. Então hoje eu entendo que estou seguindo agora esse caminho, estou renunciando às minhas próprias vontades, à minha carnalidade, mas não hoje para alcançar a salvação, mas porque ela já me alcançou, porque essa graça me alcançou e me entregou a salvação. Exatamente. E o perigo disso tudo, naquela época, que eu pensei que eu ia ficar maluco, porque eu falei, meu Deus, não é possível, é só isso? É só aceitar a Cristo que está tudo certo? Mas aí é que a gente se engana. Não é só aceitar Cristo, é aceitar Cristo, é você confessar Cristo, é você crer em Cristo neste mundo deturpado que nós estamos vivendo. Não é uma tarefa fácil, é algo realmente difícil, é algo realmente que traz para a gente renúncia, sacrifícios, agora no sentido correto da palavra, sacrificando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Perfeito. Esse ensinamento básico, né, de fazermos porque somos, de fazermos porque Ele fez primeiro, como uma resposta, isso é libertador. Libertador demais, demais, demais. Nós fizemos uma pregação recente, convido a todos que quiserem assistir, sobre o fariseu e publicano, que fala exatamente sobre isso, né? O fariseu, ele se gabou e apresentou ali as coisas que ele fazia, porque é isso que é a religiosidade nociva, é dessa maneira que ela trabalha, né? A meritocracia que o Vinícius colocou. E a graça derruba isso, né?
A graça derruba isso. Aliás, a graça derruba muita coisa. A graça derruba a religiosidade nociva, ela derruba o fazer para receber, ela derruba o orgulho, ela derruba o se sentir superior, a pessoa confiar na própria justiça, derruba muita coisa, e por isso ela é muito libertadora, por isso ela é maravilhosa. Bem, eu vou para a segunda pergunta aqui, para a gente caminhar, e eu faço para o terceiro ponto, né? O primeiro foi a apresentação de vocês, para o Wellington, né? Para você falar um pouquinho do antes e depois do Wellington como pessoa. Ao entender isso que vocês acabaram de falar, fala um pouquinho da diferença do Wellington no dia a dia, no que o Wellington é, né? E, consequentemente, como ele age. O Wellington era um cara que, quando estava fazendo tudo direitinho, ele achava que merecia. Sim. Quando pisava na bola, ele achava que tinha perdido a salvação. E que dava brecha para o mal? Sim, dava brecha para o mal, o diabo entrava, o diabo poderia se apoderar da minha vida, tinha o controle da minha vida. Inclusive, a gente sabe que, uma vez que nós vivemos no pecado, nós abrimos portas para o mal. Isso aí, sem dúvida. Porém, era aquela coisa assim de você acordou salvo, mas pisou na bola meio-dia, então você acha que à tarde você está no inferno. Você perdeu a salvação. Então eu era um desses caras que acreditava que a maldição tinha poder contra a minha vida. A maldição hereditária, não estou dizendo que elas não existem, elas existem. Mas na vida daquele que crê em Cristo, não existe mais maldição, acabou. Não. Acabou. Eu fiz... a gente sempre... Vamos falar de libertação, mas algumas pessoas conhecem como exorcismo. Nós trabalhamos com exorcismo, com libertação durante anos. E a nossa libertação, a gente acreditava que era aquele combate contra o mal e elementos, como o Alexandre citou aí, subidas ao monte e descidas do monte, e isso, aquilo, fazendo coisas, acreditando que aquilo ali ia vencer o diabo, aquela batalha inconstante. Para derrotar quem já tinha sido derrotado. Para derrotar o derrotado. Uma vitória que já tinha acontecido. Chover no molhado? Chover no molhado. Então era bem isso. Esse era o Wellington. O Wellington era um tipo de um Marcelo dos Anjos. Esse era o Wellington. E hoje a gente vive nessa leveza. Hoje a gente vive nesta paz. Hoje eu erro. Wellington, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, para a gente não ficar preso só à pergunta aqui, dar liberdade. Deixa rolar, deixa rolar. Espírito Santo trabalhar. Para ficar dinâmica aqui a live. Você falou da pessoa, acho que é uma pergunta interessante essa que eu vou te fazer, e provavelmente as pessoas que estão nos acompanhando aí, eu acredito que elas vão dizer, poxa, isso eu também gostaria de perguntar, algumas. Você falou sobre estar em Cristo, não tem maldição, não tem condenação, isso não tem crente endemoniado. Se é crente mesmo, né? Não existe isso, né? Crente possesso, isso não existe. Isso não tem cabimento bíblico. Muito bem. Mas e quem não é crente? E quem não se entregou para Cristo? Como que você vê, qual é o teu pensamento para essa pessoa que está aflita, que está angustiada, que está sobrecarregada, que tem um mal em sua vida, porque o mal existe, ele é real. Isso está no Evangelho, Jesus expulsava demônios e falou, né, em meu nome, expulsar demônios. Como é que você vê para uma pessoa que ainda não se entregou para Cristo? Era onde esses conflitos mexiam comigo, né? Porque, e aí, o que eu vou fazer agora? Porque Satanás existe, o diabo vem, o que eu vou fazer? Mas aí a gente vê lá em Colossenses que Cristo envergonhou a todos. O escrito de dívida que constava contra nós já não existe mais. Uhum. Então hoje eu não preciso de uma corrente de libertação. Hoje eu não preciso estar todo momento em batalha espiritual. A nossa batalha
A nossa batalha é contra a nossa natureza humana. Satanás existe, ele vai sempre preparar alguma armadilha para tentar nos destruir. Sim, mas em Cristo nós já somos mais que vencedores. Então, a mesma resposta que eu daria se você me perguntasse o que uma pessoa agora que não está salva precisa fazer para ser salva. É receber a Cristo como seu Senhor. Uma vez que eu recebo a Cristo como meu Senhor, e quando a gente vê lá em Romanos 10, 9, 10, falando sobre isso, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós podemos ver que eles sabiam muito bem o que eles estavam falando. Esse Senhor, confessar a Cristo como Senhor, era confessar Jesus como Deus. Confessar Jesus na sua total divindade. Sabiam que Jesus veio totalmente homem, mas criam também que Jesus era totalmente Deus. Quando eu creio que em Cristo está toda a minha toda essa divindade e a minha libertação, eu não tenho somente salvação em Cristo. Eu tenho libertação, eu tenho liberdade, eu tenho vida. Ele é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de um pastor que me dê cobertura espiritual. Eu não preciso de várias pessoas orando por mim, me dando cobertura espiritual. Minha cobertura espiritual é Cristo. Então você que me assiste, que de repente está vivendo conflitos, você sabe que o que você está passando são problemas espirituais, que acarretam outros problemas emocionais, clínicos, e às vezes as pessoas confundem também problemas psicológicos e emocionais com problemas espirituais. Sim. Às vezes as pessoas confundem certas situações que levaram uma pessoa à depressão, ela acha que é demônio, ela acha que é espiritual, e nem sempre é isso. Satanás só se aproveita da situação, é claro. Porém, se você está vivendo um problema espiritual, se você está debaixo de maldição, se você se lembra das maldições que lançaram contra você, de repente você tem visto se repetir na sua vida as mesmas coisas que aconteceram na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, na vida dos seus antepassados, o sangue de Cristo te liberta do pecado. Aquilo que Cristo fez na cruz te liberta de toda maldição. Cristo foi maldição em nosso lugar. Ele levou toda a maldição. Lá ficou todas as maldições. Lá estava a maldição e ali ficou. Quando ele disse, está consumado. Então, o mesmo caminho para você ser salvo é o mesmo caminho para a sua libertação. Perfeito. Na salvação, nós encontramos libertação. Em Cristo, nós alcançamos libertação. Excelente. Então, ela crendo em Cristo, ela canalizando sua fé em Cristo, se entregando para Ele, ela recebe... Em Cristo. Em Cristo. O problema é que muita gente está dentro de lugares denominados cristãos, mas tem canalizado a sua fé em amuletos, em elementos, em homens, em pessoas, nas suas próprias obras, nas suas orações, nas suas devoções. Excelente. E é em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo há salvação, libertação e também as bênçãos, né? Que ela não busca para receber, mas recebe porque eu tenho, né? E ele é abençoador, ele tem prazer em abençoar. Muito boa resposta mesmo, Wellington. Teve uma pessoa que colocou aí, Vinícius, o seguinte: tem crente possesso, sim. Eu acho que talvez ela esteja pensando assim naquela passagem. Cristo, até os demônios, que Deus lançou, até os demônios creem. Uhum. E eu acho que a pessoa, ela diz que uma pessoa, ela crê em Jesus, porque o crer que eu falo, o crente que eu falo, não é o de boca, obviamente, não é o de levantar a mão, não é o de frequentar um local. Na minha cabeça, quando eu estou falando quem crê, quem é crente, eu estou falando, e é bom que eu ressalte isso aqui, para ficar bem claro, eu estou falando de alguém que se entregou para Cristo, que se rendeu a esse Deus, que ele amou primeiro, que se entregou para ela. Ele se entregou primeiro, essa é a graça, sem a gente merecer. Então, eu me entrego para ele. Mas quem se entregou primeiro foi ele. Nessa entrega,
eu creio nele, como diz a Escritura, do Isso. meu interior fluem rios de águas vivas, e eu recebo esse pacote aí, né? Que o Wellington comentou, que vem tudo, né? Aí, Claro que... eu sei que a pergunta é para o Vinícius, mas como é que vai dividir o mesmo espaço com o Espírito Exato. Santo Exato. com o demônio? Então, quem é crente realmente em Cristo não tem como ficar endemoniado. Não é o crente que nós estamos falando aqui, não é a pessoa que acredita que ele existe. É o crer de se entregar. Esse crer de se entregar, meu amigo que comentou aí, o comentário fugiu. É impossível alguém ser possesso. Sim. Impossível. Isso não existe. De acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, e com todo amor e carinho, eu te falo isso. E falo isso para todos que estão acompanhando aqui. Fala, Vinícius. Pastor Marcelo, muita gente confunde a obra da graça. A obra da graça ela é dividida em 3 estágios. E eu quero construir esse pensamento para só finalizar essa resposta, porque a gente tem primeiro ato inicial, que é a conversão, que é a justificação. Quando esse crente ele crê de todo o coração, é o que a gente está falando aqui, acontece o milagre da justificação, que é o novo nascimento. A natureza dessa pessoa é trocada. Por isso que Jesus fala para Nicodemos em João 3, Nicodemos, você não vai voltar para o ventre materno. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. E aí você está falando para uma pessoa, por exemplo, que entrou aqui na live, um exemplo, não conhece a palavra, não conhece o evangelho, independente de religião, ela está aqui ouvindo a gente falar de Cristo, da graça, do amor, e ela está cheia de problemas. Ela, entendendo isso que você está falando, que o Wellington falou, nós estamos aqui explicando, ela se entrega para Cristo, então ela é justificada, esse seria o primeiro passo dos 3. Essa é a justificação. Essa ficha da justificação, ela vai cair na cabeça de Martinho Lutero, porque ele era um cara da Reforma Protestante, ele tinha muito medo do inferno, da ira de Deus. Ele falava, chegou até a falar um tempo que a ira de Deus era sobremaneira má sobre ele, e que ele odiava a Deus por causa da sua ira. E quando ele lê Romanos 1:17, o justo viverá pela fé, uma ficha cai dentro dele como uma revelação. E ele entende que a justificação é somente pelo fato de crer. E essa é a obra inicial da graça. É crer na obra de Cristo que ele já fez. A obra intermediária ou progressiva da graça, aí sim vai exigir uma vida de santificação, que é fugir do pecado, que é abandonar, fugir da tentação, que é abandonar a vida errada. Esse é o segundo estágio da obra da graça. E o terceiro estágio, que é a glorificação do corpo, somente vai ser na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa entende esses estágios da manifestação da obra da graça, não tem como um crente em Cristo Jesus ser possesso por um espírito maligno. Vinícius, a Flávia perguntou aí, o que é ser justificado? Ser justificado Jonathan Edwards, que é um pregador do século XVI, ele vai botar um conceito muito bom e que vai exemplificar muito. Ser justificado é você poder comparecer perante Deus como se nunca houvesse pecado. Sim. Olha que tremendo. É comparecer perante Ele. Não é que Deus teve uma amnésia gospel. Não, não é isso. É porque Ele não leva em conta os pecados que foram considerados, que foram feitos antigamente. É uma nova natureza, é algo novo, do zero. Então não tem pecado nessa nova natureza. Deixa eu complementar uma coisa aqui, Marcelo. Sim. Só vou pedir uma coisa, Wellington. Quem puder, ou o próprio Vinícius, listar aí os 3 passos. E aí eu fixo aqui o comentário. Pastor Anderson é um dos nossos convidados aí para essa série de lives que teremos. Ele colocou aí, justificação é anulação da culpa. Boa frase também, né? Boa frase. Ele se fez culpado, né? Ele se fez culpado, não tendo culpa nenhuma. Correto, Vinícius? Eu estou escrevendo aqui, mas é exatamente isso. A culpa que era para você, para nós estarmos carregando, foi despejada nele. Olha que glorioso.
É a doutrina da substituição. Ele nos substituiu. E quando nós ainda éramos, por natureza, inimigos de Deus, ele deu o primeiro passo. Fala, Wellington. Muito bom, cara. Isso é libertador, cara. Olha, eu quero dizer uma coisa. Você que está assistindo a live e pensou que de repente a gente vinha aqui para falar mal de igreja, falar mal de religião, falar mal de pessoas, eu acredito que você já entendeu já qual o caminho que o Espírito Santo está trilhando. Compartilhe essa live com quem está precisando ouvir isso. Compartilhe essa live com aquele que ainda não é crente. Compartilhe essa live com aquele que acha que é crente, mas o que ele crê é naquilo que ele pode fazer, naquilo que está ao seu alcance de fazer. Mas ele ainda não crê. Errado, né? Está crendo errado. Na sua sinceridade. E crê com sinceridade. Isso. Crê com sinceridade. E são zelosos por isso. Então, ele crê compartilhe. Crer em si mesmo, crer nas próprias obras. Então, compartilhe com aquelas pessoas que creem nisso, que creem em si mesmo, que creem em homens, que creem em pessoas, achando que estão crendo em Cristo. O que nós estamos fazendo aqui, o caminho que o Espírito Santo está trilhando nessa live, é muito maior do que a gente somente esclarecer graça e religiosidade, que a gente já vem falando já em outras lives, a gente já vem falando já em nossos cultos. Isso aqui, nós estamos pregando salvação. E junto com a salvação, como o Marcelo falou, vem tudo no pacote. Romanos 8, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graciosamente, de graça, você tem em Cristo todas as coisas dadas pelo Pai. Nossa, essa encaixou. Pensa no encaixe. Pensa numa conta que fechou agora. Muito bom, é muito bom. Ai. Quando a gente que essa live alcance outras vidas. O pessoal não entende, não. O pessoal acha que a gente está descobrindo as coisas aí agora, mas realmente, a vida com Deus, essa transformação pela graça, faz a gente ficar assim, extasiado. E queremos viver assim, né? Essa inocência, essa pureza, né? Vivendo o primeiro amor, porque muitos falam assim, o primeiro amor é aquela fé que a pessoa fica assim, tudo para ela faz, ela obedece em tudo e tal, mas quando na verdade o primeiro amor é quando nós olhamos todo o ensino de Cristo com pureza. Cara, a gente continua seguindo nesse primeiro amor e eu quero viver até o fim, se eu ficar velhinho, que seja assim, a gente ficar abobalhado com esse primeiro amor. Cara, você tocou num ponto agora, cara, olha, sem exagero, eu estou vivendo esse primeiro amor, cara. Nós estamos vivendo, né? Porque é diferente de tudo que eu já vivi. De tudo, cara. De tudo. Eu já vivi um primeiro amor, mas eu voltei porque essa religiosidade, esse excesso de religiosidade, a religiosidade tóxica, né? Esse ter que fazer para receber, esse confiar na própria justiça, e a gente não dá conta disso, né? E é isso que eu queria agora falar com o Vinícius. Isso, a gente vive um amor, mas ofuscado pela religiosidade. Eu vivi o amor, cara. Eu tinha esse amor, eu conheci Jesus. Só que o tempo foi passando e a religiosidade foi sufocando esse amor. E eu não vivi a plenitude dele. É sobre isso. Não é que eu não vivi amor, não é que eu não conhecia o Evangelho, mas não fluía na sua plenitude, não fluía de forma completa. E agora está fluindo, porque o que pesava não pesa mais, o que misturava não mistura mais. Agora é como diz a Escritura. Então está fluindo do nosso interior rios de águas vivas. E isso está demais, cara. Está demais. Se deixar, a gente fica o dia inteiro agradecendo. Então, eu queria te perguntar, Vinícius, queria que você falasse assim, porque a religião, existe uma religião boa, que Tiago vai falar, né? Quando a gente fala religiosidade, é bom. Estava conversando com o Anderson Guerra, que está aí na live, inclusive. Daqui a pouquinho ele tem uma live lá. Então, a gente deve passar um pouquinho de 9, desde já, quem for acabar aqui a live, 9 e pouquinho,
Pega lá a live do nosso amigo. E sábado ele vai estar aqui conosco também, junto com o pastor Sidney. Amanhã a gente vai ter uma live, pastor Joel e o professor Marcos. E sábado, o pastor Anderson Guerra, meu grande irmão, junto com o pastor Sidney, um grande amigo também. Bem, eu queria que você falasse aí, Vinícius, rapidamente, o que você tem a dizer sobre essa religiosidade, aonde que ela atrapalha esse excesso, essa boa religiosidade e essa má, que vai andar justamente na contramão da graça, além do que já foi falado aqui, que ela trabalha com a meritocracia e pesa muito. O que você tem a falar mais sobre isso aí? Muita gente acha que possui um ativismo religioso porque trabalha na igreja, porque se envolve num ministério, no outro, porque está sempre pregando a palavra. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, a primeira igreja da Ásia, o Senhor Jesus começa a exortar ela, fala assim: conheço o teu trabalho árduo, mas é uma igreja que é chamada ao arrependimento porque esqueceu do primeiro amor. Então, o evidenciar obras mostrando uma religiosidade não quer dizer que a pessoa está vivendo um primeiro amor. Obviamente que a falta de obras justamente vai evidenciar isso. Mas a quantidade de obras também não evidencia uma vida no primeiro amor, mas sim aquela vontade em estar sendo sempre alimentado pela palavra, cheio da palavra e, concomitantemente a essa vontade, a vontade de propagar aquela vida que essa pessoa tem recebido. Isso aí não está preso a uma religião, isso não está preso a uma placa de igreja, isso está preso à obra do Espírito Santo em nós. Então é muito mais do que um ativismo religioso, muito mais do que está envolvido no ministério. É deixar aquilo que aquela pessoa, aquela água viva que tem purificado o espírito daquela pessoa, transbordar por meio dela e fluir para as demais áreas, demais pessoas. Então, creio que essa é a principal obra da graça. É fluir em mim primeiro e depois através de mim. E não só porque eu tenho que fazer, mas porque eu entendo essa obra, eu faço. Perfeito. Wellington, essa religiosidade excessiva, você pode falar um pouquinho para a gente da boa e dessa excessiva, da boa e da tóxica? A verdadeira religião, a gente já aprendeu já aqui, lá em Tiago, né, que é a gente viver incontaminado do mundo e ajudar órfãos, viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Religião que seria nos religar a Cristo, nos religar a Deus. Nós temos a verdadeira religião em Cristo também. Tudo se resume a Cristo. Não tem jeito. Cristo é o que nos religa a Deus. Então não tem essa. O que passa disso é religiosidade. O que passa disso é religiosidade. O que passa de Cristo é religiosidade. Então, o que Cristo nos ensinou? Que a religião... Wellington, meu irmão, calma aí. Repete essa frase aí. Eu vou pedir para o pessoal escrever. Qual agora? É o que passa de Cristo... O que passa de Cristo é a religiosidade. É religiosidade. Entendeu? Não é mais a boa religião. Não é mais a boa religião. A boa religião é Cristo. Por que o que é religião? Na sua essência. Religião é nos religarmos a Deus e nos religarmos também com os nossos irmãos. Cristo veio fazer isso. Então hoje não é o que eu faço, não são as minhas obras, mas é eu sempre lembrar disso, que se eu estou focado nisso, então não preciso de mais nada. Aí o que passa disso é religiosidade. Aí vem doutrinas de homens, doutrinas até diabólicas. Tradições humanas e doutrinas até diabólicas, implantadas dentro de lugares que se dizem cristãos e esquecendo de Cristo, colocando de lado Cristo. Claro que existe aquela questão da gente saber que cada ministério, cada denominação tem ali a sua organização. Sim. Maravilha, isso aí a gente tem que respeitar. Doutrinas para a organização da igreja, legal. Agora, a gente pregar coisas para nos religarmos a Deus, isso não é religião, isso é religiosidade. Pastor Hélio, Oi. eu vi
muita gente falando assim, nossa, eu tive que fazer um voto financeiro para receber o Espírito Santo, Uhum. o Espírito Santo. Nossa, aonde está a palavra nisso? Onde está Cristo nisso? Né? Então, a exigência de um voto financeiro para receber aquilo que já está disponível por Deus. De graça, graciosamente, graciosamente. Não faz sentido algum, né? Perfeito, meus irmãos. Que live Amém. gostosa, né? Leve, que comida boa, né? Que comida leveza, boa. Né? E nada vamos melhor lá. do que a gente pregar o que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo isso, vivendo esse momento. Sobre a mensagem, cara, geral, que hoje é dada, né? O que vocês têm a dizer aí sobre exatamente isso que foi falado aí, mas levando para o lado da busca exagerada por bênçãos, da troca, da meritocracia, porque eu, quando vejo o Evangelho, eu vejo um Deus que abençoa. Não vejo problema nenhum em pedir a Deus que abençoe. Eu vejo um Deus que tem prazer em abençoar aqueles que estão em Cristo, no seu Filho. Uhum. Aqueles que confiam no que o seu Filho fez. Eu vejo um Deus que fala para a gente não ficar ansioso, porque ele é pai, porque ele é soberano, porque ele cuida de tudo. Então eu vejo no Evangelho alguém que supre necessidades e não alguém que torna uma pessoa rica através das obras que ela faz. Agora, eu acredito muito, vou falar de uma coisa aqui particular, eu vejo isso na palavra, onde está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Tiago vai falar isso. E aquela pessoa que pede, sabe aquela pessoa que é apaixonada pelo Evangelho, que ela ama Jesus, que ela ama o próximo, que a graça alcançou ela, e que o coração dela transborda de gratidão, e que ela só, a única intenção de ter mais, de ter condições economicamente falando, em outros sentidos também, vai muito além dela poder viver bem, dela poder pagar as contas. Vai dessa paixão, desse amor, em poder transbordar, em poder ajudar, em poder cooperar para o seu próximo. Seja alguém do lado, seja familiar, seja uma igreja que ela vê que está pregando o Evangelho, que realmente vai ajudar pessoas e ela, com prazer, contribuir para essa igreja, contribuir para uma instituição que ela vê seriedade, que ela vê que realmente aquilo ali está sendo usado com sinceridade, responsabilidade, seriedade, espiritualidade. Então, se eu vejo a riqueza econômica nesse ponto, somente nesse ponto, se não for com essa intenção, eu quero ouvir vocês, se não for essa intenção, se não for por essa paixão, se não for por esse amor, se não for por Cristo, pelo reino, pelo próximo, eu não vejo na palavra esse ensinamento da pessoa se tornar rica, milionária, de todo mundo ser cabeça e esse tipo de coisa, a não ser da pessoa que carrega essa intenção. E mesmo assim, isso requer a parte da pessoa em trabalhar bem, em se especializar, em fazer cursos, em ler, em trabalhar com amor, em fazer o melhor, em não empurrar o seu trabalho com a barriga, enfim. Aí, com essa intenção, junto com o trabalho, essa boa intenção, junto com o trabalho, com capacitação, isso pode gerar realmente uma pessoa próspera economicamente falando. Agora, isso não é todo mundo, né? Agora, para todo mundo, sim. Necessidades supridas. Sim. Necessidade. Um Deus que cuida. Isso é o que Jesus promete. Eu queria que vocês falassem... Eu já me estendi nessa parte aqui um pouquinho, mas eu queria que vocês complementassem isso que eu falei. E até corrigisse algo aqui, falasse, mesmo que pense diferente. Fala aí, Vinícius. A pessoa quer saber um segredo para ela prosperar. Colossenses 3:23. Tudo que se propor a fazer, faça como se fosse para o Senhor. E aí, nisso aí a pessoa vai estudar, nisso aí a pessoa vai se dedicar no trabalho, nisso aí ela vai se empenhar
porque ela não está fazendo visando o fim nela própria, mas em agradar ao seu Senhor, Cristo Jesus. Essa tem que ser a principal finalidade. E a partir daí, ela, com essa intenção de ser manifesta, não vai dar problema, não vai trazer erro. É claro que eu não estou falando de um caminho sem dificuldades, mas eu estou falando que, apesar das dificuldades, a intenção dela move o coração de Deus a seu favor. Wellington, você vê a religiosidade tóxica, né, que não é Cristo, levando as pessoas, você percebe isso? Sempre Deus proverá. Sempre Deus vai fazer. E aí ela não se especializa, não lê, não faz sua parte, ela fica esperando sempre, além dessa questão dela fazer troca, dela barganhar, ainda tem também esse ponto. Você percebe isso também? Que a religiosidade desconecta a pessoa da vida real? Sim, com certeza. E é só a gente comparar. A gente coloca ali duas terras. Digamos que você falou muito bem da motivação, né? A motivação do crente que quer prosperar para poder ajudar pessoas, para poder ajudar no trabalho de uma instituição que realmente está servindo a Cristo. Porém, mesmo assim, existem duas terras. Existe a terra daquele que não quer nem saber de Deus, daquele que não busca Deus, daquele que nem fala com Deus. Só que o cara acorda cedo, ele planta, ele vai lá, ele ara a terra, ele rega, e ele vai fazer tudo o que tiver que ser feito. E aquele que até com uma motivação boa, eu quero prosperar para ajudar pessoas, então eu vou orar, eu vou dobrar meus joelhos nessa terra, eu vou pedir a Deus para que venha mandar chuva, eu vou pedir a Deus para que venha fazer acontecer. Só que ele esqueceu de plantar. E quando eu estou falando plantar, não é plantar de ofertar nas igrejas, não. Não, é de plantar mesmo, de trabalhar, de arregaçar as mangas e trabalhar. Então, com sabedoria, com conhecimento, com trabalho, a pessoa vai alcançar. Mas a religiosidade faz as pessoas acreditarem que elas vão extrair isso das instituições religiosas, dos supostos altares. E, infelizmente, eu já preguei muito disso. Infelizmente, nós já pregamos muito sobre isso. Mas hoje nós entendemos. E para falar a verdade, lá dentro ainda, quando eu pregava ainda sobre, quando eu digo lá dentro, é lá dentro desse sistema que pensa dessa forma, eu ainda pregava desse jeito, porém, quando começou a abrir a minha mentalidade para isso, aí eu comecei a pregar. Olha, pessoal, não adianta você só fazer aqui, você só dar a oferta, você orar, você pedir, você buscar. E se você não plantar, se você não trabalhar, se você não for à luta, o Christian colocou aí muito bem claro, tudo já está pronto, Deus deixou já pronto. Por que muitas pessoas que não têm a Deus, não servem a Deus, mas elas conseguem ter acesso à prosperidade, têm acesso à vida... É só pensar, né? Uma vida próspera, uma vida com dinheiro. É pensar. Ela tem acesso. Ela está aí para todo mundo. Isso é o que nós chamamos de graça comum, não é, Vinícius? A graça comum está para todos. Está para todos. A chuva, o sol, vem para todos. A terra é a mesma para o cristão e para o não cristão. Então, tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que fazer, tem que buscar se especializar. E não fique frustrado se você não enriquecer. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Talvez Deus não queira que você... Não é propósito de Deus que você enriqueça. Não é propósito de Deus que você tenha milhões. Mas como o Marcelo falou, Deus promete sim suprir todas as nossas necessidades. Que não falte nada. Em Cristo a gente tem todos esses suprimentos. Né? E a pessoa tem que desconectar a ideia que eu tenho uma fortuna e por causa dessa fortuna eu sou próspero. Não, pô. Ela pode estar recebendo um salário mínimo e viver em prosperidade. Nada Riqueza e prosperidade são distintas. Né? São distintas. E tem aquele que vai receber uma fortuna, mas não é próspero. Então, a verdadeira prosperidade está também atrelada a um controle financeiro e a submeter aquilo que nós recebemos à vontade de Deus.
Exato. Deus A vai soberania te de dizer, Deus. vai te orientar em qual solo investir, em qual solo plantar. Não Isso. fazer escolhas erradas. Muito bom, muito bom. A sabedoria que Deus dá, né? A saúde que Ele já deu. O pastor Wellington, um dos que vão participar também com a gente de live, dessa série de lives, ele escreveu: Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para prosperar, apenas usá-las. Ele fala quem precisa de sabedoria? Tiago diz: peça, peça, que Ele dará liberalmente. Então, imagina uma pessoa com sabedoria para tomar decisões. E, enfim, tem muita coisa boa para... Se a gente tiver esse pensamento e outros pastores sinceros tiverem esse pensamento, por exemplo, alguém vier pedir oração, me ajuda, pastor, quero oração para pagar as minhas dívidas. Nós temos também a maturidade hoje de procurar, se a pessoa também for humilde para entender isso, procurar entender por que ela chegou àquela dívida, orientá-la que ela precisa ter uma organização financeira. Então, o pastor que quer conduzir realmente o rebanho também deve ter essa percepção de saber orientar a pessoa que nem tudo é espiritual. O devorador, o diabo que tocou na minha vida financeira. Não, foi porque você se descontrolou financeiramente, porque você gastou mais do que devia. Enfim, ali ter essa sabedoria, discernimento, pedindo sempre a Deus, como você falou, pedindo, o Vinícius falou, pedindo discernimento, sabedoria a Ele, que nos dá deliberadamente para todos que pedirem com fé. Então, peça sabedoria a Deus que Ele vai te guiar. É isso. E é o que você falou na parte da libertação, né? Tem muita gente aí com uma questão hormonal. Tem muitas pessoas que precisam novamente encontrar emocionalmente coisas que vão lhe ocupar sua mente, que vão lhe trazer emocionalmente falando aquele entusiasmo, aquela alegria. Tem muitas pessoas que ela tem que fazer os exames e às vezes um remédio, às vezes um detalhe vai regular e isso vai ajudá-la momentaneamente. E ela não é fraca por isso. E ela não deixa de ter fé por isso, porque, afinal de contas, quem foi que instituiu a medicina, meu Deus do céu? E ela vai administrar o dinheiro, ela vai ler um livro sobre finanças, ela vai controlar o que ela gasta e gastar menos do que recebe. Então, isso vai realmente para todas as áreas. E se o pastor, se ele for religioso, se ele não tiver entendimento da graça e ele permitir que a religiosidade lhe desconecte da realidade, a orientação dele vai ser muito, muito pobre, como a minha já foi em alguns momentos. Vai ser muito aquém da realidade, vai ser uma orientação sem profundidade. E ele vai falar o seguinte: você tem que fazer campanha, você tem que fazer corrente, você tem que repreender o mal. Quer dizer, ele não vai falar para a pessoa fazer exame, ou ele não vai falar para a pessoa controlar as finanças, ele não vai falar do que é realmente real, não vai na raiz. E aí vai falar, às vezes, que a pessoa tem que fazer mais do que ela já tem feito, ou então que ela tem que fazer melhor, porque o que ela está fazendo não está sendo bom. Mas como não está sendo bom se ela já faz há muito tempo e sempre procura fazer o melhor? Então isso põe muito peso, não tira e põe cada vez mais. Além de não tirar, põe mais e mais e mais. E a pessoa fica com um sentimento de culpa, de perfeccionismo, e nunca está bom. E ela fica procurando o pecado onde não tem. E ela fica procurando brecha onde não é uma brecha espiritual, é uma falta realmente de sabedoria, muitas vezes. A gente entra também na questão familiar, da pessoa que paga o mal com o mal, ela se deixa levar pelo nervosismo, ela não é carinhosa. Gente, olha só, para fechar essa minha fala aqui, a gente vai fechar a live, eu vou pedir a vocês para fazerem as considerações finais. Qualquer coisa que vocês prepararam aí, qualquer coisa que o Espírito Santo quiser falar com vocês. Mas olha só o que aconteceu, está acontecendo, já 3 pessoas procuraram a Michelle e eu. Elas
nessa liberdade do Espírito, nesse entendimento da graça, no mergulho no Evangelho, tanto presencial como no YouTube. Nós já fizemos o livro de Mateus todo, e dia 2 de dezembro, de setembro, nós vamos iniciar o livro de Marcos no nosso canal do YouTube. Então, convido você a ir lá fazer o Mateus, acompanhar o Mateus e depois mergulhar conosco no de Marcos. E presencialmente tem os cultos do Templo da Salvação, online também. O Vida de Filho é terça, o Templo da Salvação é quarta, então você pode acompanhar os dois durante a semana. E de manhã, se você quiser acompanhar o Templo da Salvação, o Vida de Filho tem à noite, e vamos que vamos. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas pessoas, precisamente 3, presencialmente, e várias outras em direct, WhatsApp, falaram o seguinte: ao entender a graça, ao mergulhar no Evangelho, eu estou muito mais próximo da minha família. Por quê? Porque o modo operante, os modos operantes, a maneira do Vida de Filho operar, baseada no Evangelho, vai fazer a pessoa entender que ela não precisa vir no Vida de Filho, que o Vida de Filho não precisa ter todos os dias, não precisa vir no Vida de Filho sempre, que ela não precisa estar ali a todo momento, que ela tem que ter vida de oração. E a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? Quem não tinha essa intimidade sofreu na pandemia. Quem não tinha vida de oração, independente de igreja, independente de denominação, no mundo inteiro, estou falando a nível geral e mundial, ela sentiu muito, porque a religiosidade vai dizer, esse templo aqui, o Vida de Filho, por exemplo, a religiosidade vai dizer assim, o Vida de Filho é o lugar sagrado. Você não pode ficar sem vir no Vida de Filho, você não pode ficar muito tempo sem vir no Vida de Filho. Se não tiver culto no Vida de Filho, mas venha no Vida de Filho para orar aqui dentro do Vida de Filho. Mas isso é uma falta de entendimento da graça. Porque na graça, o templo somos nós. Na graça, a igreja são pessoas reunidas. Então, na graça, ela não chama o Espírito Santo. Na graça, ela não fala, Deus desce. Na graça, ela não fala, Deus vem aqui. Na graça, ela não diz, Deus, eu vou ao teu encontro. Pô, tem uma canção linda que fala, vim te procurar naquele lugar, eu estou com saudades. Não tem isso. Essa canção era linda com outra mentalidade. Hoje, ela aparentemente é linda, mas ela não encaixa na nova aliança, porque eu não preciso estar ali naquele local especificamente. Então, ela fala com quem, se ela se entregou para Cristo, ela fala com quem já está dentro dela, já está nela, habita nela. Meu Deus do céu, parece simples isso, mas isso é extraordinário, que é mais do que além disso. Ela tem a unção, ela tem o Espírito Santo. Então, por quê? Por qual razão, se ela entende isso claramente, ela vai se sentir fria, ela vai se sentir fraca? Não tem como, rapaz. Mas ela vai lá no culto, tendo oportunidade de ir, para poder ouvir a mensagem presencial com mais concentração, para poder se reunir com os irmãos, como a gente falou no início da live. Então, a religiosidade não quer ensinar isso, né? A religião não quer ensinar isso, ou não entende, ou não quer ensinar, porque você vai perder o controle, o domínio. Mas a gente não tem medo de falar essas coisas, porque a gente não só fala, mas também ensina. E a gente não quer dominar nem controlar as pessoas. E a pessoa ela vai porque ela está com saudade, não do lugar, não tem saudade de Deus. Deus está nela, ela fala, o acesso está livre, o véu foi rasgado. Ela, como a Michele falou, ela sente saudade dos irmãos, ela sente saudade de estar ali com os irmãos, de aprender, como a gente falou, de servir e ser servida. Então, assim, eu vou ouvir vocês, a gente vai finalizar a live com a fala de cada um. Eu finalizo aqui com essa fala que o entendimento da graça, o entendimento da nova aliança vai quebrar todos esses paradigmas de culto. Sim. O culto é todo dia, do templo, o templo somos nós, do acesso à presença de Deus não é através de uma pessoa, não tem o sacerdote, nós somos o sacerdote, agora, em Cristo Jesus. Então, assim, o véu se rasgou e a gente não pode permitir que, na religiosidade, de montar ou de costurar esse véu novamente. O véu rasgou.
se a religiosidade não vai ensinar isso, para prender, para não perder pessoas, nós ensinamos e nem por isso vamos perder as pessoas, Wellington. E nem por isso as pessoas vão deixar de estar no templo da salvação, no Vida de Filho. Pelo contrário, nessa liberdade, nessa consciência, elas vão por amor, elas se relacionam por amor. Então, meus irmãos, queria que vocês finalizassem comentando isso aí, esse amor, esse entendimento de nova aliança, e fizesse também a consideração final de vocês. Posso falar aqui? Pode falar, Vinícius. Eu queria encerrar com o entendimento que está em Hebreus 4, verso 16. O autor dos Hebreus, ele fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para achar graça em ocasião oportuna. Essa graça em ocasião oportuna, ela não está limitada a um conjunto de regras humanas. Ela só está acessível se nós chegarmos diante desse trono, que vai nos capacitar com uma graça para poder viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Ela não está limitada ao que eu faço para Deus. O que eu faço para Deus é uma resposta dessa graça na minha vida. Mas para eu me achegar a essa graça, a esse trono de graça, para achar socorro em ocasião oportuna, é somente eu chegar. É somente eu crer. E por eu entender isso, sem religião, sem regras que os homens criam, sem um acesso, sem uma simpatia gospel, sem um envelope, sem uma rosa, sem uma alface gospel, sem nada disso, eu vou chegar e eu vou achar graça em ocasião oportuna, porque está disponível. Como você falou, pastor Marcelo, o véu foi rasgado e é de cima a baixo, é Deus dando o primeiro passo. Não é eu rasgando de baixo para cima, mas ele rasgou lá em cima para que eu pudesse entrar no Santo dos Santos. Não podemos costurar esse véu, não podemos costurar esse véu. A gente não pode costurar esse véu, entre aspas, né? Mas vocês entendem, né, o que eu estou falando. Fala aí, Wellington, meu irmão. A gente sabendo que a graça ela já existe antes da fundação do mundo. A graça não passou a existir a partir de Cristo. A graça existe antes da fundação do mundo. Nós vemos a graça no Antigo Testamento. Nós vemos o Antigo Testamento apontando para Cristo, apontando para o que viria a acontecer. Ontem nós citamos algo muito interessante numa conversa que eu tive com uma irmã aqui da igreja. E nós citamos algo que às vezes passava despercebido para nós. Quando a gente fala daquele centurião que chegou até o Senhor Jesus, Lucas 7, chegou até o Senhor Jesus e pediu para que fosse curar. Na verdade, em Lucas 7 fala que ele envia algumas pessoas para que fosse até a sua casa para curá-lo, para curar o seu servo que estava doente. Só que algumas pessoas olharam para Jesus e falaram assim, os religiosos da época falaram assim, ele é merecedor. Ele é digno que o Senhor faça isso. Ele é digno que o Senhor vá até ele. Porque ele nos construiu uma sinagoga. Ou seja, em outras palavras, ele investiu dinheiro no templo. Ele investiu o tempo dele. Ele se dedicou. Ele não é judeu, ele é um gentil. Porém, é um gentil diferente, porque ele investiu. Porque ele dedicou tempo, ele dedicou dinheiro para aquilo. Jesus, pela sua misericórdia, foi a caminho da casa daquele homem, não pelo que aquelas pessoas tinham dito. E aí, no meio do caminho, acredito que ele possa ter visto Jesus chegando com aquela grande multidão ao redor dele, mandou que outros amigos chegassem até Jesus e falassem, fala para ele nem chegar até aqui. Porque eu não sou digno, eu não sou merecedor que ele entre na minha casa. Eu não sou digno, não sou merecedor que ele entre e que ele venha falar comigo. Tanto é que eu nem fui lá falar com ele. Fala para ele mandar somente uma palavra, porque eu reconheço a autoridade dele. Ele tinha autoridade militar, ele reconhecia uma autoridade militar e reconhecia a autoridade de Cristo. Só que um detalhe, aquele homem ele confessou assim, Senhor, eu não sou digno
A graça tinha alcançado ele. A graça lhe tinha alcançado e ele entendeu, eu não sou digno, não é porque eu fiz obras, não é porque eu ajudei a construção de uma sinagoga, não é porque eu fiz alguma coisa, porque eu apresentei alguma coisa que eu sou merecedor disso. Eu não mereço nada disso. Eu não mereço a tua graça, eu não mereço que o meu servo seja curado. Mas houve dentro dele aquele reconhecimento e a misericórdia o alcançou. Pela misericórdia, o criado, o servo dele foi curado. Wellington, e essa misericórdia, essa graça, não combina com aquele ladrão que foi salvo na cruz? Claro. Não combina também com aquela mulher samaritana? Não combina também com o publicano, que era tipo um político corrupto na época? Eu cheguei até a perguntar sobre isso. Será que a pessoa ela só será salva? Quando a gente falou sobre isso, eu perguntei, será que a pessoa só será salva porque ela está dentro de um templo religioso? Será que aquele que está também dentro de um templo religioso, mas enganado, acreditando que porque tem feito, porque tem demonstrado as suas obras, está salvo, mas de repente no último momento ele entender a graça e aceitar a Cristo, aceitar que ele não é merecedor, que ele não merece absolutamente nada. Eu não mereço, mas agradeço. Eu não merecia, mas eu sou grato, porque ele me alcançou mesmo sem eu merecer. Enquanto aqueles líderes religiosos diziam, vai lá porque ele merece, vai lá porque ele nos ajudou a construir sinagoga, ele nos ajudou a construir esse templo, ele é um dos que nos ajudam, ele investe aqui com a gente, ele merece. Ele nem teve coragem de chegar até o Senhor Jesus dizendo, eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Isso se chama entendimento da graça. Quando nós entendemos a graça, nós sabemos que não merecemos. Acabou. E assim como Cristo curou, porque o servo daquele criado, o servo daquele centurião foi curado. Assim como ele foi curado, nós cremos também que ele também foi salvo. Mesmo sendo gentil, mesmo não sendo pertencente àquele grupo, né, aos judeus. E um detalhe para a gente finalizar, que Jesus se admirou da fé daquele homem. Jesus não se admirou da fé dele, né, porque, olha só que fé, hein? Ele disse que eu nem precisava ir até lá. Não, Jesus se admirou da fé dele, porque nem em Israel ele viu fé como essa. Israel, quem era Israel? Israel que ouviu os profetas falando sobre Cristo, anunciando a Cristo. Moisés já anunciava a Cristo. Moisés disse, vai vir um homem semelhante a mim e a ele vocês vão dar ouvidos. A ele vocês vão ouvir. E quando vocês ouvirem, em outras palavras, né? Quando vocês ouvirem a ele, esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei, porque é ele que você vai dar ouvidos. Jeremias falou de Cristo, Isaías falou de Cristo, Davi falou de Cristo, Israel ouviu falar de Cristo, mas mesmo assim a incredulidade permanecia em seu coração. Por isso que Jesus se admirou da fé daquele centurião que não tinha escutado, porque era romano, então ele não tinha escutado tudo aquilo que Israel escutou, mas quando ele entendeu a divindade de Cristo, ele entendeu que Jesus era Senhor. Ele não creu apenas naquilo que Jesus podia fazer. Ele creu naquilo que Jesus em quem Jesus é. Não, em quem ele é. Ele sempre foi, ele é. E é essa a graça salvadora, é essa a graça que nos salva, é essa a graça que nos completa com tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos a ele, está tudo em Cristo. E para sempre há de ser, né? É maravilhoso sempre. Isso, cara. A fé canalizada na graça. Poderia as pessoas que estão aí com a gente colocar aí, né? Eu não mereço, mas agradeço, já que a graça nos alcançou, né? Coloca aí, pessoal. Vamos comentar aí. Eu não mereço, mas agradeço. Eu não mereço, mas agradeço. Cara, isso vai sempre afunilar
para a parábola do fariseu e do publicano. Sim. Que parábola maravilhosa, cara. Assim como todo o evangelho, mas ele canalizou a fé dele, tipo assim, eu não sou bom, mas o Senhor é. Eu não mereço, mas o Senhor é bom. É bom. Eu sou mau, mas o Senhor é bom. Eu creio na tua bondade. E se ele não me der aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou pedindo, ele continua sendo o meu Deus, ele continua sendo o meu Senhor. Agradeço do mesmo jeito. Sim, porque me deu a salvação. E se Exatamente. ele me disser algum não, eu sou peregrino, cara. Estou aqui de passagem, cara. Daqui a pouco ele sabe o mais que é melhor para para você. questionar o não de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Eu fiz uma postagem exatamente sobre isso hoje, exatamente sobre isso. Ele dá um não pra gente, e isso é um sim lá na frente, cara. É um não de cuidado, verdade. é um não de que fica quietinho na sua, porque eu sou soberano, eu sou Deus. Eu sei o que eu estou melhor fazendo, você, rapaz. e deixa comigo, rapaz. Eu, hein? É muito bom, né? Vamos encerrar? Fala aí, Vinícius, rapaz, para encerrar. E pior, né? A gente pensava totalmente contrário, né? E hoje a gente entende, Vini, só para completar, que a fé não é a gente determinar que aconteça, é crer na soberania dele. Eu determino. Isso não é fé. Isso é uma ousadia fora do comum, uma ousadia meio maluca, que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Fé é confiar na soberana vontade de Deus. Eu costumo dizer que quando a pessoa usa esses termos assim, eu determino Deus, o senhor tem que fazer. Ela parece que está tentando adestrar Deus, igual adestra um pet, um cachorrinho. Você tem que fazer. O senhor tem que fazer. Meu Deus, o que é isso? Vinícius, para a gente fechar, meu irmão, teve uma boa pergunta aqui, para a gente fechar, e você também tem alguma coisa aí para falar que eu percebi, né? Para a gente não ir para o extremo e não irmos para a libertinagem. Fecha a live aí, falando sobre isso, meu irmão. Que graça não é libertinagem para a gente fazer o que quer. Que não é sobre isso, não é isso. Não é essa graça que as pessoas chamam aí de barata, de hiper. O que você tem, além do que você ia falar agora aí, o que você pode falar para a gente e fechar a live com chave de ouro? Eu já tinha até fechado a Bíblia aqui, mas abri de novo. Judas 1, verso 4 diz assim: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Ou seja, dizer que a graça é uma permissão para pecar é como está escrito aqui em Judas, verso 4. É adulterar a graça, é transformar em libertinagem. E Romanos 8 vai falar sobre o Espírito guia os filhos de Deus. Fala que a mentalidade do mundo, da carne, impulsiona para o erro, mas a mentalidade do Espírito impulsiona para a lei do Espírito e da vida. Ou seja, uma vida de santidade corresponde a andar no caminho da graça. A graça não excluiu a obediência, mas em Cristo Jesus. Jesus aumentou, deu um upgrade na graça. Antes de iniciar essa live, até gravei um vídeo sobre isso. Toda hora Jesus está falando: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Em Mateus 7, ele fala assim: ouviste isso? Eu porém vos digo. Ouviste isso? Exatamente. Eu porém vos digo. Ele fala assim: mas muita gente vai falar, não, mas isso é só para os judeus da época. Mas Jesus fala em Mateus 7, vai por todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina o que eu vos tenho dito. Ou seja, ensina sobre esse padrão da graça. A obediência agora ela é capacitada a eu poder obedecer ao mandamento de Deus. Eu sou capacitado pela graça. A graça me capacita. Em 1 Coríntios 10, vai falar que a tentação é humana, que ela não é maior que eu possa suportar e que Cristo me livra da tentação. Ele me dá forças. Então, a graça me empodera para viver o plano de Deus. A graça não me empodera para viver da maneira carnal, mas ela me empodera a viver uma vida de obediência.
E interessante, Marcelo, para concluir esse assunto, que alguns vão falar assim, mas lá em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, né? Porém, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 11, diz assim, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote, Cristo, a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Ou seja, Cristo já vinha dizendo o seguinte, que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la. Que lei? Aí fala-se aqui que o fim da lei é Cristo. Mas que lei? A lei mosaica. A lei de Moisés encerra-se em Cristo, mas mudou o sacerdote. E também muda a lei, ou seja, existem também as leis de Cristo. Então, se às vezes a gente fala sobre o sistema religioso maldoso, mas um sistema tem leis. E se existe leis com respeito a Cristo, existe o sistema cristocêntrico também. E é nele que nós devemos nos apoiar, é nele que nós devemos acreditar. Então não tem libertinagem, não. Não existe libertinagem, não existe essa coisa de hipergraça, não. A gente tem que se manter focado nos mandamentos de Cristo, como o Vinícius bem colocou, novo mandamento vos deixo, e amai aos seus irmãos, enfim, quais são as leis de Cristo? E a graça, ela não somente nos livra do pecado, mas nos capacita para cumprirmos a lei de Cristo. Perfeito. Nós recebemos do Espírito Santo a direção, né, para a logo ali do Vida de Filho, as 3 cruzes, né? Porque a gente vê Jesus ali, cheio da sua graça, e a gente vê do lado um ladrão que, como o Hélito falou, igual o centurião, e é sempre assim, né? Ele reconheceu que Jesus era o Messias, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, enfim, e canalizou naquele momento ali a fé naquela graça. Se o Senhor lembra de mim quando entrares ali no paraíso. Então, esse reconhecimento, esse crer, essa fé na graça dele, no poder, na graça dele, o fez receber aquela graça e a salvação veio para ele. Ele era ladrão, ele não merecia. Acabou. Não merecia, estava condenado igual a gente. Mas o outro, que não o reconheceu, então o juízo veio. Né? Ali, o orgulho, né? Talvez com essa cabeça de meritocracia, né? Dizendo, sai daí, de não reconhecer. Tipo, ele não se viu como ladrão. Eu sou um ladrão. O outro se viu. Sou um ladrão, igual o publicano. Sou um ladrão. Mereço estar aqui, rapaz. Ele não é isso. Ele até... Um ladrão até falou com o outro, rapaz, não fala isso não. Você tá louco, rapaz? Você tá doido? O que você comeu, rapaz? Em outras palavras, né? Ele é maravilhoso, ele tá aqui. Ele não é igual a gente, não, rapaz. Ladrão somos nós dois. Ele não é, não. Ele tá aqui sem culpa. E aí, esse sim, reconhecendo sua, digamos que natureza humana, sua incapacidade, reconhecendo que não merecia, canalizou a fé na graça e a graça veio sobre ele. O outro, por orgulho, por não canalizar a fé, por não reconhecer. Então, assim, essas cruzes nos faz pensar, tem uma graça. Mas por que não é hiper? Porque tem um juízo. Tem um juízo. Esse é um detalhe também, né? E como vocês falaram de forma maravilhosa, essa graça, essa gratidão, esse amor me constrange e me impulsiona a obedecer. Eu costumo dizer que é um amor que nos prende. Por isso que não tem libertinagem. Vou viver do meu modo, nem que eu quisesse. Porque a gratidão é tão grande e o amor é tão grande que me prende a esse Deus que me amou tanto sem eu merecer. Meus irmãos... Só para concluir essa do ladrão, ele não precisou ainda dar continuidade à vida que nós hoje continuamos. Nós aceitamos a Cristo e continuamos a viver.
ele já foi para a glória, né? Quem dera que isso acontecesse com a gente. Não Agora deu a tempo gente nem de se continua, batizar, né? não teve batismo. Só que uma coisa que o Gebson colocou aqui, muito interessante, a graça nos capacita a obedecer. Então, a graça, além de nos libertar do pecado, nos capacita a obediência da lei de Cristo. Então, a gente consegue caminhar nessa santificação até chegar à glorificação. Perfeito. Meus amigos aqui da live, tem mais perguntas sendo feitas. Pergunta lá na caixinha do pastor Wellington, na nossa, que eu vou colocar uma também amanhã, no professor Vinícius, pergunta no direct. Está tendo mais perguntas aí, mas vamos encerrar a live. Maravilha. Eu acho que está de bom tamanho, foi muito bom. Eu agradeço a todos que acompanharam até agora. Você que está acompanhando a gravação, quem puder, tira um print aí, marca nós três nos stories e vamos levar esse amor, essa graça, esse entendimento da religiosidade tóxica para outras pessoas, tirando peso, levando leveza, levando liberdade, com responsabilidade, com moderação. Eu agradeço muito vocês. Amo vocês em Cristo, admiro vocês, que Deus continue abençoando vocês, junto com Amém. Suas respectivas esposas. Deus abençoe a todos que nos acompanharam aí até agora. Amanhã, Pastor Joel, amanhã, para quem está ao vivo, né? Mas a próxima live, Pastor Joel com o professor Marcos. Sábado, Pastor Anderson com o... A Cida colocou, sorriem para a foto. Vamos sorrir. Sorri aí, sorri aí. Deu tempo? Quem tirou, tirou. Vamos embora. E no sábado com o pastor Anderson e o pastor Sidney, tá bom? Conte conosco. WhatsApp, direct. Tenha paciência que tá chegando muita mensagem por causa dessas lives aí, mas a gente responde a todos. Siga o professor Vinícius. Siga, por favor, aí, para o seu próprio bem, o pastor Wellington, você só tem a ganhar, né? Eu falo, por favor, assim, pensando em você, não porque eles precisem disso e isso vai mudar alguma coisa, mas para o teu bem, porque o conteúdo dos dois é muito bom. Um abraço para... desativar os comentários para tirar foto, o pessoal está falando, né? Ué, não deu, não? Não, é porque fica um monte de comentário. Vai lá, outro sorrisinho. Agora foi? Agora foi, agora foi. Um abraço, meus Um irmãos. abraço Até a a todos. próxima. Deus abençoe. Um abraço. Abração, pastores. Valeu, meu irmão.